Olá, eu sou a doutora Cris e hoje eu quis trazer para vocês uma dúvida muito comum para quem usa sonda, né, com dieta integral um pouquinho mais prolongado, qual é a melhor fórmula que eu devo utilizar? Às vezes a gente tem uma condição clínica que precisa de mais recuperação nutricional, tem outros pacientes que precisam de um aporte mais rápido para ganhar peso, tem outros que a doença impacta fortemente o intestino, né? Então, toda vez que o nutricionista vai prescrever uma fórmula, ele olha todas essas questões e mais algumas que possam surgir para a escolha da fórmula, né? Normalmente, as fórmulas que a gente acaba utilizando para manutenção e recuperação do estado nutricional são fórmulas hipercalóricas. E o mais comum é indicar fórmulas de 1,5 calorias por ml, que a gente chama de fórmulas 1,5. A Fresenius está lançando uma nova fórmula, que é a Fresobin Energy Fibre, né? Que é esse daqui. Ela já tinha Fresobin Energy, agora elas têm uma outra opção, acrescida de fibras. E a gente queria comparar um pouquinho essa dieta com o que a gente está acostumado a utilizar no mercado, né? Para que vocês tenham mais opções de compra, para que possam escolher melhor as fórmulas e poder adaptar, às vezes numa condição financeira, ou mesmo para o paciente estar tendo intolerância com alguma fórmula que se valeria a pena trocar e testar outras, né? Se para o meu caso, né, para o meu paciente, eu posso estar trocando. Então, o que essa fórmula tem de diferente, né, que é inovador, né? A quantidade de fibras, né, de 20 gramas por litro, né? O que é preconizado para um adulto saudável? Bom, hoje em dia é recomendado para um paciente adulto em torno de 25 a 30 gramas de fibra por dia. Então, se a gente vai consumir 1 litro e meio de dieta, a gente consegue atingir essas recomendações. Então, por que é importante a fibra, né, no trato gastrointestinal? Ela evita que bactérias nocivas cresçam no nosso organismo, né, através do intestino e possa migrar para outros órgãos. A gente evita também que o paciente fique muito desconfortável com uma constipação ou às vezes até diarreia, porque o mix de fibras dessas dietas, elas são fibras mix solúveis e insolúveis, que servem para regulação intestinal, tanto para quem tem diarreia quanto para quem é constipado, tá? Então, essa é a primeira fórmula que vai atender. O que é importante a gente entender que a fonte de gordura dessa dieta é muito boa, né? Ela tem óleo de canola, que é uma gordura que a gente sabe que é boa, além de girassol, e também o óleo de peixe para fornecer ômega 3, que hoje já tem vários estudos na literatura falando da importância do ômega 3 para processo anti-inflamatório, né, sistêmico, de forma bem importante, para melhorar a imunidade, inclusive, dos pacientes. Então, a gente acaba utilizando fórmulas, se possível, com ômega 3, tá? Além disso, uma boa vantagem, apesar de ter fibras, ter uma composição adequada de carboidratos melhores, como é o caso da maltodextrina, que evita o paciente ficar com hiperglicemia, né, principalmente para os diabéticos, ou mesmo para quem não é, que vai fazer uso da mesma alimentação várias vezes ao dia, evitar riscos de ter hiperglicemia. Então, a maltodextrina, de fato, é o tipo de carboidrato mais escolhido hoje em dia. O que é muito importante a gente avaliar para pacientes que usam sonda, é muito comum uma queixa de tô empachado, tô me sentindo muito satisfeito com pouco volume e a nutrição não conseguir evoluir de uma forma adequada, principalmente pacientes que ficam mais acamados. Então, uma das estratégias da nutrição é trocar a osmolaridade da fórmula. Quanto menos osmolar, melhor. E dentre as marcas hoje disponíveis com essa característica, essa daqui que tem 325 miliosmols, né? Então, é uma fórmula com menos osmolaridade, é mais fácil o paciente tolerar, tá? Então, além disso, duas questões são muito importantes. Às vezes, pacientes que estão com uma doença prolongada, um distúrbio do potássio é muito comum, né? A gente tem risco de hipercalemia. Então, essa dieta que tem menos potássio na composição. Além de fósforo também, que é importante para pacientes com comorbidades ou acometimentos já de doença renal não dialítica. Então, é uma fórmula que a gente pode utilizar. Em relação às duas do mercado, né, que a gente está muito acostumado, que é a Trofic 1.5 e a Isocerce 1.5, tá? Será que é o caso de eu trocar a fórmula para essa? O que eu teria que avaliar? A Trofic, ela não tem fibra. Ela é muito similar na composição em relação à densidade calórica, 1,5, a quantidade de proteína,
também é muito parecida, o teor de tipo de proteína também. A gente tem também a maltodextrina na composição, só que aqui tem um pouquinho mais de açúcar, né, desse carboidrato do que na Fresubin. A relação de ômega 3 e ômega 6 também é muito boa, né, que a gente tem que ficar próxima a 4.1, 5.1, então ela atende essa recomendação. Só que ela tem um teor muito maior de fósforo, muito teor maior de micronutrientes, né? E uma osmolaridade um pouquinho maior, tá? A quantidade de monoinsaturado, que é a gordura boa, também tem de forma adequada. Então, se o paciente vai usar por período mais curto, não tem nenhum desconforto do trato gastrointestinal, retirar as fibras requer que o paciente tenha um equilíbrio de flora intestinal adequado. Então, lembrar que o uso prolongado dessa dieta, a gente não vai estar dando nunca fibra, talvez eu tenha que dar a parte, modular essa fibra à parte, para poder atender as recomendações diárias de fibra, tá? Com relação à dieta 1.5, que é uma dieta bem conhecida do Isocerce 1.5, a gente tem já mais diferenças, né? Então eu teria que pensar. A dieta 1.5 da Nestlé, a Isocerce, ela tem um pouquinho mais de proteína, tá? Mas é 1% a mais do valor calórico. Então, enquanto aqui a gente tem 15% do valor calórico de fonte proteica, nessa eu vou ter 16,8, tá? Então é um pouquinho mais de proteína que talvez o paciente possa se beneficiar, né? Aqui a gente já tem o caseinato de sódio como fonte proteica, então é uma outra forma de proteína, que a gente já tem o caseinato com a proteína isolada da soja. Mas o que é importante a gente avaliar é que a quantidade de fibra do Isocerce 1.5 é muito baixa, é 8 gramas por litro. Então, essa quantidade também eu vou precisar de um módulo de fibra separado para poder modular, para atender as recomendações se o uso é prolongado, tá? Ela tem uma quantidade de caloria adequada, ela tem a quantidade de proteína adequada, mas a composição nutricional em relação à gordura, né, ela é um pouquinho diferente, né? Então, às vezes, o nutricionista vai pedir essa relação ômega 3 e ômega 6 de uma forma um pouco mais adequada, né? Porque a gente vai ter aqui um pouquinho de óleo de canola e óleo de soja na composição. Tudo bem? Então, eles também enriquecem com TCM, né? Que é uma outra fonte de gordura, que é de rápida absorção para recuperação nutricional de forma mais intensa, tá? Então, a gente pode utilizar para pacientes que precisam recuperar peso rapidamente em pouco tempo. Então é importante a gente lembrar que para utilização a longo prazo, né, o paciente que precisa ficar muito tempo, não atinge as recomendações de fibra, eu preciso talvez modular a parte para poder atingir para pacientes. Além disso, a Isocerce 1.5 para pacientes que têm desconforto, a gente tem que lembrar da osmolaridade, né? Então, comparando essa que tem, né, 325, a gente aqui vai ter 450 de miliosmol, né, por litro de água. Então, de fato, tem que pensar se essa falta da fibra e a osmolaridade não vão fazer diferença no teu caso, pro teu paciente ou pro teu familiar. Queria deixar à disposição, né, o canal da Nova Nutri para dúvidas, sugestões, algumas coisas que vocês queiram perguntar. Claro que sempre a gente respeita a recomendação nutricional que o seu nutricionista ou médico passou com relação à fórmula, mas a gente pode dar essas orientações para vocês poderem ter um embasamento para se questionar se não é o caso de conversar com o teu médico e trocar a fórmula. Obrigada!